A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Eu quero deixar uma palavra que está lá em 1 Reis, versículo 11 em diante, que diz assim: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, e das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Amém? Meus amados irmãos, Salomão foi um homem próspero, um homem que amou a Deus, mas quase no fim da sua velhice se desviou, adorando a deuses estranhos, que desagradou o Senhor. E assim, meus amados irmãos, se nós não vigiar, nós também adoramos deuses estranhos sem perceber, sem se atentar à palavra de Deus. Por isso que é necessário meditar nas Escrituras, na palavra do Senhor. Pois, meus amados irmãos, aqui Salomão mesmo passou a adorar a Moloque, que é um deus maligno das trevas, que detesta geração de filhos sobre a terra. Pois a palavra de Deus, em Gênesis, o Senhor deixou uma palavra bem clara em Gênesis 1, versículo 28, que diz assim: e Deus os abençoou versículo 28, 1 Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Por isso, nesses tempos, meus amados irmãos, o diabo tem lutado contra as famílias gerarem filhos, e foi um mandamento que Deus deixou desde o início da Bíblia. Por isso, Satanás tem roubado esta palavra, colocado dureza de coração ao ser humano para não terem mais filhos. E se assim eu e você não lê as Escrituras, não compreender a Bíblia Sagrada, desviamos da verdade, dando ouvido a espírito enganador, a doutrinas de demônio. Mas é necessário, meus amados irmãos, acreditar na palavra de Deus. Deus não se agrada
que uma mulher usa anticoncepcional, usa DIU, está impedindo a geração de filhos. E ali Satanás vai enganando a muitos, porque Deus deixou desde o início da Bíblia: multiplicai sobre a terra. Porque Deus há de cuidar, Deus há de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Esta palavra é muito forte, meus irmãos, pois é mandamentos da Bíblia Sagrada. E aqui em 1 Timóteo, tudo passagem bíblica. Em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, perdão, e versículo, vou ler do 13 em diante. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Principalmente o 15 eu quero ler aqui. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A mulher, está bem claro aqui, a mulher será salva dando à luz a filhos. E como que o diabo tem roubado essa semente? Colocando um engano na mente do ser humano. Tome anticoncepcional. Coloque coisas que não vai gerar filhos, que vai impedir crianças virem na terra. Meus amados irmãos, vigiai e orar, porque o diabo ele é astuto, enganador. Se você usa essas coisas, abandona. Quantas mulheres têm enfermidades no útero por estar impedindo geração de filhos? Porque é o mandamento que Deus deixou: multiplicai sobre a terra. Pode ver nesses tempos atuais, as pessoas têm amado mais um cachorro do que querer ter filho. O ser humano tem deixado de amar um ao outro, não quer saber de criança. Eu mesmo no passado não queria ter filho, porque o diabo me cegava. Ele jogava seta na minha mente, que você vai ter filho, você vai passar dificuldade. Não é fácil ter filho, educar. Porque o diabo ele é enganador. Mas eu não li a Bíblia, não tinha conhecimento da palavra de Deus. E se eu e você não meditar nas Escrituras e obedecer os mandamentos que está nela, damos brecha para o diabo. Pois ele é astuto. E aqui é um mandamento também da palavra de Deus. Porque filhos é bênção de Deus. Se você criar seu filho debaixo da presença de Deus, seu filho vai ser uma bênção. Mas o que acontece? O ser humano, a Bíblia diz, ensina os seus filhos o caminho que se deve andar, que quando adulto não se desviará. Mas o caminho é a palavra de Deus. Ela é caminho e fonte de vida eterna. Se você tem ensinado seus filhos a andar o caminho do mundo, não é o caminho que Jesus deixou, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio nos dar a direção do caminho certo. Mas nós temos que ler Bíblia, pedir para Deus nos revelar a verdade do Evangelho, não ficando no engano, meditando na palavra de Deus, se libertando das coisas do mundo, porque muitas das vezes os próprios pais compram coisas para o filho que é legalidade, atrai espíritos malignos para as crianças. Depois diz que a criança está mal educada, respondona, não obedece, porque muitas das vezes os próprios pais, por não obedecer a Bíblia Sagrada, porque se você obedece, o Espírito Santo, se você vai comprar um negócio que desagrada a Deus, o Espírito Santo não deixa. Se você tem intimidade com Deus, você vai comprar um brinquedo para a criança, que muitos brinquedos também são consagrados. E você ora, fala: Senhor,
Isso eu posso comprar para meu filho? O Espírito Santo fala dentro de você. Não, não compra isso, que isso tem legalidade. O videogame mesmo é uma legalidade de trevas. Eu tinha um Xbox, jogava jogo de tiro, queria matar os outros, jogava jogos que desagradava ao Senhor. Na verdade, nenhum tipo de jogo agrada a Deus. Ah, eu não tenho videogame, mas eu gosto de um baralho. É jogo, é maligno. Ah, eu gosto de sinuca. Meu irmão, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque a larga te leva à perdição. Numa roda de jogo de sinuca sempre sai palavrão. Numa roda de futebol sempre sai palavrão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Por isso que eu, graças a Deus, nunca gostei de futebol. Pessoa xinga o jogador porque ele errou o gol. Isso é de Deus? A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque a larga te leva à perdição. Renunciar aos desejos do mundo. Aquele que não sabia que anticoncepcional é pecado, a partir de hoje você sabe. Você não é mais inocente desta palavra. Multiplicai sobre a terra. A palavra de Deus diz: não impeça a criança vir ao mundo. É necessário, meus irmãos, compreender as Escrituras como ela é, para que nós não venha da legalidade a nossa vida espiritual. Porque o inimigo da nossa alma, ele é astuto, enganador. E assim nós vamos conhecendo a Bíblia Sagrada. Esta palavra de hoje veio um impacto para mim muito forte, porque está na Bíblia. Você que vai ver esse vídeo, pega a tua Bíblia, puxa esses versículos e olha e lê o que está escrito. E creia no seu coração, porque se você não crê também nas Escrituras, o que está escrito nela, você não abre tua mente para entender ela. É necessário compreender a palavra de Deus. Ah, aqui está dizendo o caso da mulher. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração para trazer o alerta para a igreja do Senhor. Não é só para vocês, para mim também. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abrir tua mente, teu coração para entender as Escrituras, dando sabedoria para os irmãos, graça, para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada cada vez mais. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos.